Olá pessoal, eu sou Romildo, enfermeiro e projetista. Vamos iniciar mais um vídeo neste canal e hoje vamos falar do tema Lutando contra Deus, Feticídio. É um prazer tê-lo aqui. Peço que dê o seu like, assim o YouTube entende que o fato da matéria é considerável. Também comente, compartilhe esse vídeo ao máximo que puder. Peço que se inscreva antes de iniciarmos. O conteúdo tem um nível muito relevante. Você já ouviu falar sobre feticídio? Se você já achou interessante o tema, fica comigo até o final e não perca este conteúdo. Lutando contra Deus, feticídio. Esse é o tema que iremos abordar. O que de fato é feticídio? É o ato de matar ou causar o aborto e também é o ato de causar violência. No direito penal, é um tipo de crime que, através do aborto provocado, ocorre a morte do feto que se presume com vida. De um modo geral, há aqueles que são pró ao aborto e aqueles que são contra. A legalização do aborto é um dos assuntos que mais divide opiniões ao redor do mundo. Aqui no Brasil, a interrupção da gravidez é permitida apenas em casos de estupro. Anencefalia do feto. O que é a anencefalia do feto? É quando o crânio ele comprime o cérebro da criança, né? Trazendo que pode trazer sérias consequências ou que possa vir ocorrer futuramente se caso ele vier a nascer. Ou quando a gestação coloca em risco a vida da mãe. É de conhecimento de muitos que milhares de mulheres realizam abortos ilegalmente no país todos os anos, ou com a ajuda dos médicos ou sem eles. E há um debate permanente na sociedade, assim como no Congresso, no Judiciário, sobre a descriminalização da prática. Ou seja, estão querendo tirar o peso do crime para um ato que seja comum. Mas que impacto isso pode ocorrer na sociedade? Vamos a uma reflexão, a visão do aborto segundo a obra do magistrado, professor e jurista Reis Fried. É um ponto de vista hermenêutica, conciliatória e humanística. Para ele, a obra é fruto de uma inquietação. Enquanto milhares de abortamentos acontecem todos os anos no Brasil, milhares de famílias aguardam nas longas filas de adoção para realizar o sonho de ter um filho, que muitas vezes é burocrático. Sabemos que há um número silencioso e crescente de homens e mulheres que são estéreis, os quais juntos não podem gerar filhos biológicos. Números esses que muitas vezes não são divulgados pela mídia. Para Reis Fried, uma reflexão conciliatória, humanística, coerente, ampla e sistemática sobre a trágica realidade do aborto, permite concluir que tais práticas jamais podem ser concebidas como última ratio. O que significa isso? Procurar o último recurso para isso. Segundo o autor, uma decisão pelo abortamento não seria a solução a ser tomada pela gestante, quando ela vislumbre alguma saída honrosa. Rotular a gestante é exacerbar as suas aflições e angústias. Também não tem ajudado a resolver a questão. Nesse sentido, é necessário enfrentar o problema também sob a ótica da mulher grávida. Dar-lhe alternativas aceitáveis de modo que ela mesma veja uma solução para realizar o seu desejo de não ficar com o filho, sem, no entanto, optar pelo aborto. Esse é o papel do Estado democrático de direito que a Constituição Federal de 1988 almejou construir no Brasil. O livro do desembargador, professor Dr. Reis Fried, é talvez a obra sobre o aborto no direito brasileiro mais abrangente que conheço, analisando a eliminação da vida do ser que virá a nascer, pela perspectiva histórica do direito penal brasileiro, do direito comparado, do direito natural e religioso, antes de enfrentar a discussão como se coloca na realidade atual. Examina em igualdade nível de relevância, algo que pouco se tem feito nas decisões judiciais, também pelo conceito da vida do feto, o qual está sendo formado lá no útero da mãe. O requintado livro do professor Dr. Reis Fried posiciona-se a favor da preservação da vida humana, sem todavia causar problema de saúde ou psicológico nas mães que desejam evitar a gravidez indesejada.
além da valorização do instituto da adoção, pela criação de estruturas necessárias para a recepção da criança em outra família. Na minha opinião, é mais relevante elaborar projetos e leis que dão apoio e suporte às mães do que descriminalizar a prática abortiva. Sabe? Múltiplos profissionais de vários segmentos, incluindo a ciência, prevê um impacto significativo drástico no futuro da sociedade. Certas leis estão sendo aprovadas, são brechas que poderão e que podem ser abertas para outras portas negativas serem abertas, como suicídio, problemas psicológicos, psiquiátricos, a banalização religiosa acerca da construção da família, impacto na economia, impacto social, impacto para uma imoralidade religiosa. A sociedade não pode ser vista somente hoje, ela precisa ser estudada e vista anos e séculos à frente. É prever que pode ocorrer no futuro da humanidade. Que impacto pode haver? As leis que aprovam para amaciar o nosso ego hoje podem haver um impacto drástico amanhã e muitas vezes podem ser irreversíveis. Então, qual o aborto na perspectiva da visão da sociedade patriarcal, conservadora e religiosa? O indivíduo que é a favor do aborto é o mesmo que será a favor do suicídio. Nossa, por quê? Porque o impacto do aborto pode afetar a saúde mental das mulheres. Será que vão legalizar uma lei para legalizar o suicídio? Não duvido, pelo fato da forma de como as coisas estão acontecendo. Sem uma forma de pensar nos impactos futuros. Acredito que não está longe disso acontecer, infelizmente. 3 ações negativas sobre o aborto. O aborto é um ato imoral. O aborto é uma afronta contra Deus. E o aborto é odiar um ser indefeso. Você é a favor ou contra o aborto? Eu quero que você possa se colocar neste momento no lugar da vida do nascituro. Um ser que não pode se defender a não ser a gritar dentro do útero. E o que o Dr. Reis diz em sua obra? Nesse sentido, é necessário enfrentar a obra do problema também sob a ótica da mulher grávida, dar-lhe alternativas aceitáveis de modo que ela mesma venha ver uma solução para realizar o seu desejo de não ficar com o filho, sem, no entanto, optar pelo aborto. Esse é o papel do Estado Democrático de Direito que a Constituição Federal de 1988 desejou e preveu para o Brasil futuro, quando estava sendo elaborada. Muitos cientistas e estudiosos afirmam que o aborto é um impacto na sociedade, já está sendo, na verdade, um impacto na saúde pública mundial. Para aqueles países que aceitam essa ideia de legalizar o aborto. Imagine os outros países, ou todos os países aderirem a esta legalização. Você já imaginou o impacto que pode haver? A aprovação de leis para o aborto é dar legalidade para a diminuição da população em um futuro real e não distante. O feto no útero não é algo inanimado. Ele sente dor, ele pode gritar, porém não pode ser ouvido pela ignorância humana. Não consigo imaginar a tamanha crueldade. Imagine um profissional realizando uma ultrassonografia naquele momento que a mulher vai abortar, e olhando aquela ultrassonografia, aquelas imagens sendo vistas do feto ali naquele útero, e logo introduzir um aparelho para sugá-lo ou para puxá-lo para fora. Se toda mulher que abortou tivesse o acesso das imagens do ser vista ali na formação do útero, eu tenho certeza que ela pensaria muito bem antes de realizar o ato. Profundo, né? O que a Bíblia diz a respeito deste tema? O Salmo 139, ele retrata sobre a existência humana desde o ventre materno. E o versículos 13 e 14 do Salmo 139, ele diz o seguinte: Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste, tecer é formar,
no ventre de minha mãe. E eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. É neste contexto que Deus está formando o seu caráter e a sua semelhança no indivíduo. É na gestação que ocorre este processo. Não matarás. Êxodo 20:13 diz isso. Quem tira a vida de um ser é criminoso, está cometendo pecado. Independentemente da descriminalização, sempre será um crime ao ponto de vista divino. É Deus que nos escolhe. É Deus que nos chama para fazer a diferença na terra e mudar o mundo. Se todos os homens e mulheres que vieram ao mundo, os quais fizeram a diferença em sua geração, tivessem sido abortados pelos seus pais, que história e legado poderíamos ter hoje? Você já pensou nesse contexto? Não aborte os sonhos e nem a vida daquele que pode vier a nascer, a crescer, a sonhar, a casar-se, a fazer a diferença em sua geração. Jeremias 1:5 diz: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Tudo relacionado com aquilo que eu falei agora anterior. Os sonhos, Deus escolhe pessoas, homens e mulheres, para fazerem a diferença na sociedade. Independente da forma de como poderá ser gerado a criança, Deus abençoa. Infelizmente, eu não vou ser hipócrita, infelizmente vivemos em um mundo onde a maldade reina e ninguém escolhe ou quer ter seus direitos violados, seja qual ele for. Não é verdade? Eu não quero. E na minha infância eu tive os meus direitos violados. E ao longo desse vídeo eu vou compartilhar um pouco com vocês. O Salmo 127:3 diz: os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E o Salmo 139, versículos 15 e 16 diz: meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir, ou que antes de qualquer deles vinha a existir, Deus já conhece. Deus conhece cada ser humano como a palma de suas mãos. Quando não éramos formados, Ele já nos conhecia. Que tremendo isso! Deus se indigna com quem mata uma vida, muito mais quando no ventre. Gênesis capítulo 9, versículo 5, 6 diz: a todo aquele que derramar sangue, tanto o homem como o animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem, seu sangue será derramado. Porque a imagem de Deus foi o homem criado. E o Êxodo, lá no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 7, diz algo semelhante a isso. Não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte inocente o justo, porque não absolverei o culpado. Deus é juiz, Deus é o juiz dos juízes, e Jesus é o advogado dos advogados. Mesmo que criem leis, como eu disse e vou dizer ao longo desse vídeo, para amaciar o ego humano, espiritualmente sempre vai estar falando, e seremos ou serão culpados pelo sangue inocente derramado. Eu vou contar um pouco da minha história, da minha infância, um pequeno trecho da minha infância. Ninguém pede para nascer, não é verdade? Mas a vida está sendo formada. Na verdade, quando a vida está sendo formada, ela deveria ser amada, cuidada e protegida. Eu fico indignada ao ouvir sobre o assunto abuso, sobre qual nível seja, e praticada por quem for, seja por status, por posição política, por ideologias, seja por pessoas comuns. Todos os atos de abuso são ridículos. Minha indignação aumenta muito mais quando se diz criança, o qual é indefeso e não tem chance nenhuma para se defender. Sabe, eu fui abusado na minha infância, sexualmente, psicologicamente e fisicamente. E isso interferiu profundamente na minha personalidade, nas minhas emoções.
e nas minhas relações com as pessoas. Sofri defraudação emocional de todos os níveis que você imaginar. Eu e alguns dos meus irmãos fomos espancados em nossa infância por um parentesco próximo. E isso causou muita revolta em nossas vidas, marcou nossas emoções até o dia em que Jesus sarou as nossas emoções. E o perdão esteve presente no processo da cura emocional, porque foram muito difícil, mas não impossível. Em outros casos, se a pessoa não tem controle nem equilíbrio emocional, por que ter filhos? Para fazer maldade? Há muitas formas conceptivas para não engravidar. Não use estratégias para enganar e mentir para si mesmo. A formação de criação e o ambiente familiar será uma influência positiva ou negativa na formação do caráter e da personalidade do indivíduo. Não se engane, isso é verdade. Se o ambiente for favorável, for positivo, influenciará positivamente na vida da criança. Se for negativo, vai influenciar negativamente. O aborto não será uma solução quando não há uma justificativa real para tal, como já dito no início dessa matéria sobre o tema. Imagine quando essa lei, eu fico imaginando, eu quero que você imagine quando essa lei pró-aborto estiver em seu processo de execução, quando houver brigas entre um casal e por motivo fútil, egoísta e de vingança querer tirar a vida do ser inocente, que não tem nada a ver com a situação banal no momento. Isso é triste e é muito obscuro. Meu sonho é ser pai e quero ser com responsabilidade, ajudando na formação do caráter e da personalidade, ajudando na educação e na espiritualidade deles, que é essencial, que é importante, é relevante. É isso que deveria acontecer na sociedade. Com essa ação teríamos menos impactos negativos no segmento da sociedade. E não legalizar e nem criar leis para amaciar o ego de muitos. E essas leis que são criadas pelo homem, os quais são antibíblicas, todas elas que estão fora do princípio bíblico é satânica. E são inspiradas para trazer divisões, facções, porfias, desigualdades sociais, desigualdade de grupos, afronta contra a verdade. Você acha que Deus está presente onde há anarquia? De modo nenhum. Eu quero dizer o seguinte para você que está me assistindo. É Deus quem dá a vida a cada pessoa que é formada no ventre da mãe. Por isso, cada vida é preciosa e deve ser protegida. O aborto é muito triste e pode causar muito sofrimento, especialmente à mãe. O aborto é uma questão de responsabilidade da mãe, do pai e da sociedade. Uma gravidez indesejada pode ser evitada tomando as devidas precauções e muitos abortos não aconteceriam se houvesse uma rede de apoio à mãe e à criança. Todos têm o dever de proteger e cuidar de uma vida inocente. Se você fez um aborto, saiba que Deus quer lhe perdoar e restaurar. O aborto é errado, mas pode ser perdoado. Se você se arrepender, é claro. Jesus apaga todos os pecados. Se você conhece alguém que fez aborto, seja misericordioso. O crente primeiramente. O crente primeiramente. Logo, todo cidadão deve agir com amor e compaixão, não com ódio e condenação e cancelamento, querendo cancelar as pessoas. Será que você que cancela, você que é hater, você nunca erra na sua vida? As pessoas erram e elas podem se arrepender, elas podem mudar. Vou compartilhar com vocês. O filme 40 Dias, O Milagre da Vida, ele retrata perfeitamente sobre a realidade do aborto. Eu recomendo que você assista este filme. Eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo, e que você possa assistir esse vídeo. O nome do filme é 40 Dias, O Milagre da Vida. Assista. Este filme é muito forte e profundo. Fui impactado por ele e vou dar um pequeno spoiler da sinopse do filme. É um filme baseado em fatos reais que aconteceu lá nos Estados Unidos no ano de 2013.
e teve o seu lançamento agora no ano de 2020. Retrata uma história real onde havia uma jovem que ajudava no processo de aborto. E a mesma engravidou várias vezes e passou várias vezes pelo processo do aborto, até que um dia aconteceu algo. Agora, para saber mais sobre a história, eu gostaria que você assistisse esse filme. Assista este filme. Vou falar um pouco agora sobre o lado obscuro do aborto. O aborto, ele atrai maldição para a sua vida. Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 10 e 12, vai dizer sobre isso. Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Sangue inocente. E continua dizendo: quando você cultivar a terra, essa não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Quem derrama sangue inocente atrai maldições sobre ou para a sua vida. As consequências negativas são a curto e longo prazo. Lá em Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? É a curto e longo prazo. Às vezes pensa que não vai acontecer nada, mas quem derrama sangue inocente tem as suas consequências. Seja na lei do homem, que está ligado, né? Tem a palavra de Deus diz que o que está ligado na terra está ligado no céu. Desde que esteja baseado aqui, ó, na palavra de Deus. Agora querem justificar o pecado. A pessoa pode desenvolver problemas psicológicos e psiquiátricos. O peso do ato na consciência podem trazer problemas psicológicos e psiquiátricos. Querem justificar o pecado. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8 diz: achegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Qual a verdade por trás disso? É o que nós vamos falar agora. Quantos abortos precisará para pagar o salário de alguém? Quantos abortos precisará para um profissional comprar uma casa e realizar uma viagem do sonho, uma viagem para o bel prazer? A ignorância, a cegueira é tão profunda que não veem, ou finge, né, que não veem, que a legalidade do aborto será um negócio, será uma verdadeira máquina de fazer dinheiro. Muitos enxergam este tema como uma bobagem, mas o lado obscuro é real. Sabe por que esse tema é tão polêmico? Porque há forças demoníacas por trás da aprovação da lei, que é contra os princípios de Deus. E o embasamento bíblico é certo. O Salmo 106, versículo 37 diz: sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Misericórdia. Não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profanem o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor, está lá em Levítico 18, 21. Moloque é o Deus que recebe o sangue de fetos e crianças quando são sacrificados. O ato de entrega e sacrifício de fetos e crianças estão presentes em rituais satânicos e diabólicos espalhados aí por todo o mundo. Neste exato momento, enquanto você assiste esse vídeo, muitos sacrifícios estão acontecendo ao redor do mundo, os quais a mídia não divulga. Que tristeza. Legalizar o aborto é dar legalidade, na verdade, dar legalidade a Moloque, para que Moloque possa beber mais sangue dos fetos e crianças inocentes em sacrifício. Aqui no Brasil, graças a Deus, essa lei não está sendo aprovada, não foi aprovada, mas há uma batalha espiritual para ser. A lei não é aprovada e já acontece esse tipo de ação em sacrifícios, em religiões.
pagãs. O que dirá muito mais quando for aprovada. O mundo já tem muita desgraça acontecendo e querem fortalecer ainda mais as forças das trevas com leis aprovadas por homens que são contra os princípios de Deus. Toda lei aprovada por homens que vão contra os princípios divinos é satânica e não tem Deus presente nessas leis. Você entende que a guerra não é física, mas sim espiritual? Você sabe por que há muita maldade, guerra, destruição, catástrofe no mundo? A culpa não é de Deus. Sabe por que morre um ente querido inocente? Porque os demônios são fortalecidos por essas leis e eles têm essa legalidade de atuarem para realizar tanta maldade através de outros seres humanos. Sabe por que ocorrem as tempestades, furacões, vulcões em erupção, tsunamis, entre outros eventos naturais? É o pecado e a maldade do ser humano que tem aumentado drasticamente. É o destemor do ser humano. Sabe por que os crentes vão à luta contra as mentiras que há na sociedade? Porque não queremos ver mais desgraça acontecendo. Hoje você entende que a nossa luta não é física, mas sim espiritual. Sabe por que queremos ter mais pessoas tementes a Deus na política? Para que leis diabólicas não sejam aprovadas. A maldição da desobediência não atraia mais desgraça sobre a terra. Eu não estou falando evangélicos, estou falando pessoas que são tementes a Deus, que temem a Deus. E Levítico, eu embaso lá em Levítico, na palavra de Deus com o que eu estou falando. Até a terra ficou contaminada, e eu castiguei a sua iniquidade, e a terra vomitou os habitantes, os seus habitantes. Esses deslizamentos, essas enchentes, é porque a terra está vomitando a humanidade. Você pode se perguntar neste momento, há muitas pessoas inocentes? Sim, há muitas pessoas inocentes. E Deus não ama isso, Deus não ama ver a destruição, mas tudo isso é consequência do pecado do homem, da maldade, dessas leis malditas que estão sendo aprovadas, ideologias que amaciam o ego de alguns, mas esquecem disso daqui, desse livro, que é o manual de todo ser humano. Deveria ser o manual de todo ser humano. Apocalipse 3:22 diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu não vou ser radical em falar isso. Jesus está voltando. E esses acontecimentos são sinais da volta de Cristo. Não quero te assustar, mas Jesus está voltando. A Bíblia já alerta a humanidade desde os séculos passados. A Bíblia diz que Jesus veio a primeira vez quando ele esteve aqui na terra. E foi crucificado e subiu ao céu. Agora ele virá pela segunda vez para levar a sua igreja, que é lavada e remida pelo sangue de Jesus. Lá em Lucas capítulo 21, versículo 10 a 12 diz: então lhes disse, nação se levantará contra nação, isso te parece familiar? E reino contra reino, parece familiar? Haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Esses países que são fechados para o evangelho, até mesmo que são abertos, quantas perseguições, quantos cristãos estão sendo perseguidos, estão sendo mortos nesse exato momento. Cristofobia, isso a mídia não divulga, porque eles não querem que vocês saibam disso. E continua dizendo, mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. E lá em Timóteo, na verdade, 2 Timóteo 3, capítulo 3, versículo de 1 a 4, vai dizer isso. Saiba disso, Jesus já nos alertava, já nos alertou há muito tempo. E essas coisas não nos surpreendem. Não surpreende aquele que lê a Bíblia, que está conectado com a Bíblia, que não pede coisas com o que o mundo prega.
está aqui, já nos alerta. É o nosso manual. Saiba disso, diz lá, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Pai, mãe, você que está me assistindo neste momento, você acha que Deus se agrada ver os seus filhos na droga, na prostituição, nas noitadas? Não. Deus não se agrada disso. É aquilo que eu falei, a maldade tem se aumentado. E tudo isso é caminho, são portas abertas para a destruição. Ignorante é saber que é errado e quer legalizar para amaciar o próprio ego. Essas leis malditas que são aprovadas, que querem empurrar goela abaixo na sociedade. Querem calar a boca da sociedade. E querem falar o que querem, que a sociedade aceita como verdade. Querem que a gente seja culpado juntamente com eles, porque nós estamos aceitando. Essa é a nossa luta, essa é a nossa guerra, porque vão contra os princípios da palavra de Deus. É por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo, para defender a verdade, porque eu não quero ser cúmplice da mentira e desta maldade, dessa atrocidade. Ignorante é saber que é errado e querer legalizar leis para amaciar o seu ego. Sabe? Quantos altares da conveniência não são levantados? E quantos holocaustos do egoísmo são construídos? O aborto é um ato imoral e será uma indústria. Você acha que Deus está feliz pelas coisas ruins que têm acontecido no mundo? São milhares de inocentes que morrem diariamente. Olha aí, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Há pouco, alguns dias antes de gravar esse vídeo, o aborto foi aprovado agora no nosso vizinho aqui, próximo ao Brasil. Que tristeza. São milhares de inocentes que morrem diariamente. Deus quer mudar o cenário de destruição e decadência da terra. Para isso, Ele convoca a mim e a você para fazer a diferença hoje. Olha a Venezuela, o cenário de guerra, de devastação, de morte. Olha as nações da terra, o cenário da pandemia, da Covid. Deus se agrada de quantas pessoas, quantos milhares de pessoas não morreu, não foram ceifadas pela Covid-19 no Brasil, no mundo. Deus não está feliz com o que está acontecendo, com o que tem acontecido. Mas tudo isso é consequência do pecado do homem, a maldade. Olha o que aconteceu ali em Petrópolis. Aquele cenário de destruição. Foi Deus. Deus criou a terra, criou a chuva, criou a água. Não culpe a Deus. A culpa é do homem. Não tire os fardos das costas do homem. A maldade do homem que faz esse tipo de leis que são aprovadas, que são contra os princípios de Deus. Deus não está de braços cruzados, Ele está de braços abertos para nos receber. Então precisamos nos arrepender dos nossos pecados, precisamos nos arrepender por apoiar essas leis malditas que são aprovadas por homens, seja qual ela for, que são contra os princípios divinos. E para concluir, gostaria de deixar 2 Crônicas 7, que muitos cristãos espalhados pelo mundo, muito mais no Brasil, em anos de eleição, fora de eleição, em tempos difíceis, agora mesmo está acontecendo essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia, nós cremos que o Evangelho de Cristo será pregado ali, a paz será pregada. Os cristãos, independentemente de placa, de denominação, porque lá no céu não haverá igreja tal, Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, não haverá Assembleia de Deus,
não haverá igreja São Sebastião, não haverá a igreja tal, a catedral, não haverá a igreja do padre tal, do pastor tal, não. Todos nós nos encontraremos face a face diante do tribunal do Senhor. O desejo de Deus é que todos nós pudéssemos ser unidos. Quantas mentiras são pregadas? Esse é um momento de reflexão. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu estou trazendo essa mensagem de forma profissional e de forma espiritual. E lá em 2 Crônicas 7, capítulo 7, versículos 14 e 15 diz algo. Mas antes eu quero só trazer, porque 2 Crônicas 7, nós temos usado para jejuar, para orar. E repito, a nossa vontade, nós oramos, jejuamos, fazemos lives, lançamos vídeo na plataforma YouTube, é para que a desgraça não aumente, não aconteça. Porque lá em 2 Crônicas 7 diz esse contexto que eu estou falando. 2 Crônicas 7, capítulos 14 e 15. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e afastar-se dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. E Deus tem ouvido as nossas orações. Tem ouvido a oração do povo que chama pelo nome do Senhor. Esse é o momento de nos arrependermos. Deus não quer tirar os seus filhos das drogas, da prostituição, das ruas, da mendigagem. Quando os jovens estão nas ruas pedindo, usando droga, olha para a Cracolândia. O conforto da nossa casa é muito bom. O que você ganha, o que você compra, você tem esse direito, porque você trabalhou. Vamos olhar para a Cracolândia. É a nossa realidade como ser humano. E muitas vezes nós não fazemos nada. Deus não quer que você dê uma migalha, esmola, para as pessoas na rua, mas sim ter uma atitude. Eu prefiro orar, jejuar, ir lá e levar a palavra e o alimento do que dar um dinheiro para uma pessoa. Deus está me chamando a mim e a você, está nos dando essa responsabilidade hoje de fazermos a diferença. E vou orar agora. Pai, nos colocamos em Tua presença neste momento, apresentamos as nossas vidas ao Senhor. Nos colocamos na Tua presença com as nossas vestes rasgadas, vestes que eu quero colocar aqui, vestes de mentira, de engano, da soberba, do ego amaciado. Mas o certo, nós colocamos os nossos corações, rasgamos nossos corações, e não as nossas vestes físicas. Entregamos nossas vidas ao Senhor. Nos perdoa, Senhor, por muitas vezes negligenciarmos a Tua palavra, procrastinar a Tua palavra, procrastinar a verdade. Nos perdoa porque muitas vezes concordamos porque o fulano A fala, o fulano B fala, tem uma visão legal. Não, nós não queremos concordar com homens, queremos concordar com a Tua palavra. Se a pessoa está pregando a verdade, concordamos sim com a Tua verdade que está sendo pregada através da boca dessa pessoa. Muda o nosso cenário, muda o cenário, Senhor, do mundo. Nós não queremos pregar a paz de palavras, mas sim com ações. Jesus, quando Ele esteve aqui na terra, Ele não pregou a paz com vãs palavras, amaciando o seu ego, não. Ele usou com ação. Ele expulsou demônio, Ele curou, Ele fez. E a Tua palavra nos ensina isso, que o Senhor pode fazer através das nossas vidas. Mas é preciso que renunciamos os nossos pecados, desfazemos os nossos egos. Nos perdoa, Jesus. Esse é um momento de reflexão. Nós queremos nos levantar para dizer não contra a ideologia de gênero, contra as mentiras que é contra a Tua palavra.
A tua palavra é o que a tua palavra diz. Eu estou aqui abrindo meu coração para ti, Senhor, para dizer que nós não aceitamos, ó Deus, essas mentiras, essas leis mentirosas que é contra o aborto, que é contra a vida. Leis que favorecem o grupo de pessoas, que trazem divisões, essas leis que são aprovadas a favor de grupos, de alguns grupos, trazem divisão, querem colocar na mente da sociedade que o negro é contra o branco, que o branco é contra o negro, que o evangélico, que o cristão, que a Bíblia é contra o homossexual, que o homem que estupra uma criança, o pedófilo, vamos amaciar o ego deles, ele é doente, tadinho dele, ele é vítima da sociedade, ele é vítima do passado. Eu sofri no meu passado, eu sofri abusos, sofri abuso sexual, psicológico, fisicamente, fui abusado. E hoje eu estou aqui, Deus amado, para ser estudado para qualquer cientista que quiser, que o Senhor transforma vidas, e eu sou o poder, eu provo o poder do Senhor na minha vida, porque a sociedade sempre vai ver que eu sou um testemunho fiel e verdadeiro, porque as minhas ações dizem que eu sou. A minha família será sempre meu testemunho, a sociedade, a cidade onde eu vivo, sempre será testemunho do que eu era no passado e que eu sou hoje. E os frutos que dou hoje me dizem que eu sou. Glória a Deus por isso. E obrigado, Senhor Deus amado, por este momento tão maravilhoso. Que o Senhor possa nos abençoar e abençoar a terra, o mundo, as nações. Manifesta o teu poder, Senhor Deus amado, ali em prol a Rússia, a Ucrânia, trazendo paz, trazendo arrependimento. Que essa confusão cesse em nome de Jesus. Que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor, das famílias em Petrópolis, das mulheres desse país, ó Deus, vizinho do Brasil, que aprovou, Deus amado, a lei do aborto. A Venezuela, Deus amado, que está passando por um momento difícil de escassez ali naquele lugar. Algumas cidades da China e nas nações, ó Deus amado, onde a Covid tem aumentado, tem ceifado vidas e famílias inocentes ficou com vazio, com dúvidas, com questionamentos. Que o Espírito Santo possa entrar e mudar, Senhor, a mente, as emoções, em nome de Jesus. Te agradecemos pela Tua palavra, por essa mensagem. Obrigado, Senhor Deus amado, pelo conhecimento, pela convicção do Espírito Santo. É o Espírito Santo que irá nos convencer do pecado. Não por força e nem por violência, mas sim pelo Espírito Santo. E te agradecemos, Pai amado, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. E eu disse no vídeo anterior, lixo emocional. Se você não assistiu esse vídeo, assista, tá maravilhoso. E como eu disse ali, eu quero postar vídeos nesse nível, na direção do Espírito Santo. Ajuda-me a crescer esse canal. Se você não pode levar o Evangelho, não pode ajudar as pessoas fisicamente, mas você pode estar enviando pessoas, assim como eu, está levando pessoas a mensagem. Você está indo junto comigo, eu não estou só, você está comigo, nós estamos indo junto, levar o Evangelho, levar a paz, levar uma mensagem de conhecimento às pessoas que necessitam, nessa plataforma que é grátis, nessa plataforma que abrange muitas pessoas ao mesmo tempo. E eu conto com a sua ajuda. Como? Comentando, compartilhando, deixando dicas. Eu não sou perfeito, eu estou aqui para aprender, quero aprender mais e mais, eu estou aberto para aprender. E que você possa me ajudar compartilhando em grupos, marcando pessoas nas suas redes sociais. Vamos movimentar para que esse canal possa crescer. Lugares incríveis com Romildo Silva. E não é só apenas conteúdo cristão. Há várias playlists que estou compartilhando vários assuntos, vários temas que eu me identifico, estou compartilhando ali. Alguns tem alguns tem passos vazios, mas ao longo dos meses, do ano e o tempo, nós vamos estar fazendo algo bacana aí, melhorando a cada dia. O meu objetivo é esse, é melhorar a cada dia. Que Deus te abençoe poderosamente, um grande abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo.